Obrigada, senhor presidente. Seguindo ainda os avisos sobre as audiências públicas, eu queria anunciar, até para dar a maior publicidade possível, farei isso outras vezes aqui nessa tribuna, nas minhas redes, que foi agendada para o dia 22 de outubro, das 10h30 às 13h30, uma audiência pública aprovada pela CCJ para debater a resolução 2427 de 2025, que está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal mediante uma AD de número 7806. Tá? Essa AD foi distribuída, uma ação direta de inconstitucionalidade, foi distribuída para o ministro Zanin, que ainda não se manifestou nos autos. Esta AD foi proposta por uma entidade chamada ANTRA e houve uma outra ação no mesmo sentido, proposta pelo PSOL, que está tramitando de forma conexa. Então, nós temos duas ações no Supremo, contestando a resolução 2427 de 2025, e houve uma ação, uma outra ação na Justiça Federal do Acre, questionando esta mesma resolução. Ministro Zanin, que foi nomeado, foi sorteado relator, ainda não se manifestou, mas a Justiça do Acre suspendeu os efeitos dessa resolução. E eu quero justamente debater esta questão aqui na casa, tá? Do que trata esta resolução? Esta resolução proíbe as terapias hormonais em crianças apontadas, diagnosticadas, consideradas transexuais. Os formadores de opinião em geral, aqueles que falam publicamente, eles costumam defender essas terapias hormonais. O CFM corajosamente vedou essas terapias em proteção às crianças. Poucos são os formadores de opinião que têm coragem de falar a favor da resolução do CFM. Mesmo profissionais de saúde, quando consultados de forma apartada, de forma reservada, concordam com a resolução, mas em público têm medo de falar, né, a favor da resolução. Então, para esta audiência pública, eu estou convidando a princípio, e quero deixar isso aqui muito claro, para que não haja nenhuma acusação de direcionamento, tá? Eu estou convidando, na verdade, a princípio, profissionais que possam explicar a intenção do CFM, a discussão que houve no CFM, o objetivo do CFM com esta resolução. Normalmente, quando eu faço uma audiência pública, eu convido pessoas para falarem nas mais diversas vertentes. Nunca organizei uma audiência pública em que eu não convidasse pessoas que pensam de maneira diametralmente oposta à maneira que eu avalio a questão central. Mas nesta oportunidade, como são muito poucos os profissionais que vêm falando abertamente a favor dessa resolução, eu estou, a princípio, procurando médicos, psiquiatras, médicos endocrinologistas, médicos pediatras principalmente, sem prejuízo de outros especialistas da área da medicina, que possam vir demonstrar o efeito dos hormônios nos corpos dessas crianças. Obviamente, me interessam também os médicos ginecologistas, psiquiatras, os psicólogos, outros profissionais de saúde que possam dar o seu testemunho. O objetivo não é entrar no mérito, né, da pessoa adulta transexual, não é no mérito de poder ou não poder, porque isso já está mais do que debatido e assentado, inclusive do seu ponto de vista judicial. Existem várias ações no Supremo Tribunal Federal,
dando direito às pessoas trans, a denominação, a documentação, a acesso a todos os serviços de saúde e os demais serviços públicos. Então, ninguém aqui pretende debater a questão trans. Nada disso. O que nós queremos conversar a respeito dessas terapias que ministram remédios para as crianças que são diagnosticadas, consideradas, apontadas como trans. Eu tenho até dificuldade no verbo a utilizar. Por quê? Porque não é uma doença, então é complexo falar em diagnóstico, né? E essa é uma crítica do movimento trans. Por outro lado, querem medicar. Então nós ficamos com dificuldade em escolher um verbo para utilizar, né? Como é que você diz para uma criança de 4 anos de idade que ela é transexual? Você dá essa etiqueta para a criança. Então, ao mesmo tempo que não querem dizer que é doença, e não é, querem medicar. Então, fica difícil escolher aqui uma terminologia. Nós queremos debater qual é o impacto desses hormônios na saúde circulatória dessas crianças, porque mulheres menopausadas que fazem terapia hormonal têm maior propensão à trombose, têm maior propensão a AVC, têm maior propensão a ataque cardíaco. Então, nós queremos entender se tudo isso é gerado no corpo de uma pessoa adulta, qual é a consequência para uma criança. Por isso que eu preciso ouvir os profissionais de saúde. Não é uma audiência pública moralista, religiosa, de achismo. Eu quero ouvir os profissionais de saúde. Qual é o impacto, por exemplo, em termos cancerígenos? Um oncologista seria interessante também, não pensei nisso agora. Por que queremos ouvir também um oncologista? Porque quando uma mulher menopausada vai começar a terapia hormonal, sempre passa por uma anamnese. O que é essa anamnese? São uma série de perguntas que os médicos fazem para essa potencial, né? Essa iniciante na terapia hormonal. Primeira pergunta: tem histórico de câncer de mama na sua família? Tem histórico de câncer de útero na sua família? Por quê? Porque o estradiol é cancerígeno. Então, nós colocamos ali nas balanças, né, se vale a pena correr risco ou não. A progesterona também é cancerígena. Nós colocamos ali nas balanças. Por que causa para pessoas adultas e para criança não? Para criança não causa. No que concerne aos bloqueadores de puberdade, porque muita gente não sabe, mas os bloqueadores dos hormônios, do efeito dos hormônios, que esses começam muito cedo, eles também são hormônios. São uma série de textos mostrando efeitos nos ossos das crianças. Então, nós queremos ouvir profissionais da área de saúde que possam falar sobre esses assuntos, sobre essas peculiaridades, essas minúcias, que eu considero da maior relevância. Todos os textos que defendem essas terapias hormonais, eles dizem o seguinte: como a situação da criança trans, que não é aceita, que não é acolhida, que não pode usar seu nome, que não gera muito sofrimento, essa criança pode atentar contra a sua vida, contra a sua integridade física. Então, colocam-se custos e benefícios ali na balança e né, se orienta a fazer a terapia hormonal muito cedo. Mas eles fogem de debater a questão fisiológica. Então, colocam assim: do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, emocional, é melhor correr os riscos da terapia hormonal, porque essa criança em sofrimento pode fazer algo contra si própria. Essa é a argumentação. Ninguém enfrenta o debate sobre os efeitos cancerígenos, os efeitos circulatórios. São esses pontos que eu quero debater aqui.
Então, eu estou aqui de maneira pública anunciando que nós faremos uma reunião nesta Câmara, dia 22 de outubro, 10h30. Todos os vereadores, vereadoras estão convidados, seus respectivos assessores, né, ativistas da causa, todos estão convidados, todos terão oportunidade de fala, mas eu pretendo convidar como palestrantes profissionais que se disponham a enfrentar os aspectos de saúde, os aspectos fisiológicos, e não essa tese que ganhou força, mas já começa a ser questionada no mundo todo, de que o adolescente, a criança, que não se permite fazer a transição medicamentosa e até cirúrgica, vai fazer um mal contra si, né? Porque esse é um outro debate. Esse é um outro debate que já vem sendo infirmado no mundo inteiro. Mas o que eu quero discutir aqui é câncer, é trombose, é AVC, é enfraquecimento dos ossos, é osteoporose, porque essa discussão ninguém faz, né? Se os HCs, os ambulatórios que lidam com essa questão, inclusive mediante esses tratamentos, quiserem participar, serão bem-vindos, mas eu já solicito aqui publicamente que apresentem números sobre os casos acompanhados posteriormente à terapêutica. Porque se esse tratamento é experimental no país, e é um dever das instituições de ensino e de saúde fazer o acompanhamento posterior. Porque eu quero saber o seguinte, as crianças que receberam esses hormônios 10, 20 anos atrás, porque isso vem de longa data, como é que elas estão hoje? Que adultos são esses? Que malefícios desenvolveram, clinicamente falando? Não estou falando aqui de arrependimento, de destransição, não é essa a minha discussão. É na saúde física, né? Todos são bem-vindos, mas eu quero que tragam esses dados. Não adianta dizer, não, a gente cuida no momento e depois não acompanha. Se é experimental, se é ciência, tem que acompanhar e tem que trazer os dados. Tá? Então, todos estão convidados, eu vou voltar a esse assunto, porque adoram dizer que a gente não deu publicidade, estou dando publicidade com quase um mês de antecedência e convidando a todos. Muito obrigada.